Olá, meu amigo. Eu sou o pastor Roberto Azen, este aqui é o canal da Igreja Cristã Nova Vida da Freguesia. Já há tempos que não fazemos, que eu não faço pelo menos, uma devocional assim, mas como eu estou um tempo fora da igreja, estou descansando um tempinho, visitando parentes, eu quero compartilhar com você a minha devocional desta manhã. Diz aqui o livro de Provérbios, capítulo de número 25, um versículo muito próprio, que eu quero, e isso me motivou a falar com você isso também. Diz assim: como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios foi escrito por Salomão e ele fala que há momentos certos de dizer certas coisas. Há momentos que nós devemos alertar, e nós vivemos dias tão maus, nós vivemos dias de tanta insegurança no país e no mundo inteiro. Ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, então nós precisamos estar atentos e vigilantes. Nós precisamos saber que os dias não são tão bons. Precisamos saber que Jesus está voltando e nos prepararmos para isso com uma vida piedosa, guardar a porta dos nossos lábios, o nosso coração, demonstrar a nossa fidelidade, o nosso compromisso com as coisas de Deus, o nosso compromisso com a palavra de Deus, o nosso compromisso também com o nosso próximo, de falar, de ouvir, de falar a verdade no seu tempo, e nem sempre são palavras agradáveis. Às vezes nós vamos falar palavras duras, mas a palavra dura, dita com amor, é necessária muitas vezes. A palavra é dura, dita no seu tempo, são como maçãs de ouro em bandeja de prata. Assim como também falar as coisas agradáveis, dar um elogio, como a gente precisa fazer isso às vezes com o nosso cônjuge, com a nossa esposa ou com o marido, de fazer um elogio cai muito bem no seu tempo. As palavras devem ser ditas no seu tempo. Às vezes é esperar para falar alguma coisa. A Bíblia diz aqui também em Provérbios que o sábio, ele às vezes num julgamento, ele fica em silêncio, ele fala na hora certa, na hora que tem que falar. Você sabe que uma ocasião eu fui num julgamento de um acidente de trânsito, e aí botaram a gente lá numa mesa e eu tinha que dar o meu testemunho ou minha impressão de uma situação, e eu não podia me dirigir diretamente ao juiz. Eu me dirigia a um advogado e ele me perguntava e eu respondia a ele para que ele pudesse falar ao juiz. Eu achei aquilo assim tão diferente. Nós temos um advogado junto ao Pai que é Cristo. Ele fala com a gente. Jesus, ele fala com a gente por meio do Espírito Santo. Ele nos dá palavras agradáveis e às vezes palavras duras. Ele fala com a gente na igreja. Olha, ouvi uma mensagem do pastor Gabriel na semana passada que me abençoou tremendamente. E ele falava sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e não sentirei falta de coisa alguma. Ele diz que o Senhor estará conosco, Ele nos alimenta, Ele cuida da gente por meio da pregação da palavra e no lugar mais próprio, que é na igreja. E nós precisamos dar ouvidos à palavra, porque a palavra, ela edifica a gente. A Bíblia diz que nós somos edificados pela palavra de Deus. Nós somos transformados pela palavra que chega ao nosso coração, e a fé vem por meio da palavra, e a palavra dita a seu tempo, às vezes na exortação, às vezes no elogio, às vezes numa palavra de amizade. Como isso cai bem quando você manda uma mensagem para um amigo dizendo do seu carinho, do seu respeito, da sua amizade, isso cai muito bem. Quando você também aproveita uma oportunidade para dar uma correção, para falar uma palavra, né, de juízo até, mas no seu tempo e dita em amor, isso é como maçã de ouro numa bandeja de prata. Aproveitei esta manhã para falar com você também, porque estou longe da igreja já há alguns dias e sinto a necessidade de falar para você: confie em Deus, espere em Deus, coloque a sua vida no altar do Senhor, seja um instrumento nas mãos de Deus. Eu tenho pregado na igreja sobre a instrumentalidade humana na obra divina, a instrumentalidade humana nas coisas de Deus. Deus usa a gente como instrumentos, e especialmente os nossos lábios.
devemos fechar a porta dos nossos lábios para não sermos maledicentes, para não usarmos palavras para fazer fofocas ou coisas parecidas, mas falarmos palavras que edificam e serão como, novamente digo, maçãs de ouro em bandeja de prata. Que Deus abençoe você nesta semana que se inicia. Que Deus abençoe você neste dia. Que Deus enriqueça você, os seus pensamentos, para que através da sua boca saiam palavras agradáveis, que edificam, ainda que sejam duras ou que sejam de elogios, de louvor. Isso faz muito bem, mas demonstre isso, tá bom? Deus abençoe você. Fica aqui a minha saudade da nossa igreja, estar ali, mas também o desejo do meu coração que você dê ouvidos à palavra de Deus e que você seja um instrumento também da palavra, falando, compartilhando, abrindo a porta dos seus lábios para a edificação de tantas pessoas que estão à sua volta. Fique na paz, que Deus abençoe você rica e abundantemente.